Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Bom dia, pessoal! É com muita alegria que nós vamos começar mais um Evangelho Musical. E hoje nós temos aí a participação do grupo Instrumentos de Esperança, com essa linda música. Daqui a pouco vocês vão ouvir um violino, vão ouvir o piano do Sérgio, o violino do Marcelo, a Viviane Andrade cantando junto a mim. E onde nós estamos fazendo o Evangelho aí na sua íntegra, estamos praticamente finalizando o Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo desses 3 anos aí. A cada 15 dias nós falamos um tópico, eu e a Viviane Andrade, com a ajuda de alguns amigos em alguns dias aí. Mas no contexto geral somos nós duas. E a ajuda do Sérgio Magro e o Marcelo Ribeiro, que sempre estão conosco na parte musical. E o Sérgio na parte da edição dos vídeos também, muito carinhosamente que nos ajuda. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 27, praticamente finalizando o Evangelho. Vamos falar do modo de orar. Primeiro, antes de mais nada, nós temos aqui no Evangelho as instruções dos Espíritos, que Santo Agostinho traz. Mas nós vamos trazer aqui a passagem de Jesus, quando ele diz para que nós busquemos dentro de nós um local, um ambiente livre, um ambiente onde nós possamos estar conosco mesmo. Até ele diz, se reserva em algum local. Ele mesmo ia para o Monte das Oliveiras, ele se reservava daquele tumulto todo para poder estar com ele mesmo, para que ele pudesse ter uma conexão maior perante o Pai. E é esse chamado que ele fala, porque naquela época, os fariseus que faziam as orações, eles faziam em praça pública, nas sinagogas, na frente das sinagogas, nos cantos da rua, bem alto para todo mundo ouvir. E é essa a observação que ele fala, não é isso, não é fazer uma oração decorada, como a gente já falou até antes do modo de orar. Nós temos que entender que o modo de orar é o sentimento, através do pensamento que nós falamos no vídeo anterior, mas é a conexão vibracional que nós estamos, que o nosso coração ele vai pedir algo do coração, do fundo do seu coração, com sentimento. Então se conecta a criatura com o Criador. E aqui Santo Agostinho diz que nós temos como obrigação o ser cristão, o espírita real, aquele que busca o cristianismo vivo, vivenciando o Evangelho, ele tem a obrigação moral de trazer a humildade em pedir ajuda, agradecer. E aqui ele faz essa observação de uma forma bem bacana, se vocês quiserem ler lá o capítulo 17, item 20, vai ser muito interessante, onde Vonat fala e depois Santo Agostinho fecha com a Ventura da Prece, né? Porque nós precisamos entender essas duas vertentes. Não vale a pena orar porque Deus não me atende. Porque nem sempre, como eu falei no outro áudio, no outro vídeo, nem sempre nós entendemos os desígnios do alto, através das leis divinas. Muitas vezes aquilo que nós estamos recebendo é algo que é muito melhor para nós do que o que nós pedimos. Mas nós precisamos ter a forma com que nós lidamos com a situação, né? Deveis orar incessantemente, sem para isso procurar o vosso oratório, como fala, né, Carinha, em praças públicas. E, de preferência, fazer uma oração matinal, agradecendo por despertar, buscando essa força interna, essa íntima com a criatura e o Criador. E ao deitar, aí vem Santo Agostinho, fazer aquela prece de agradecimento, aí no caso ele traz ainda a reflexão, que é a reforma íntima, né? Vinde todos vós que desejais crer, né? Marchar pelos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos. Isso quem fala é Santo Agostinho. Porque quando nós nos conectamos, o nosso melhor, com o nosso íntimo mais íntimo, da criatura com o Criador, nós transcendemos as situações. Porque nós conseguimos enxergar as situações por um parâmetro maior. Nós muitas vezes conseguimos nos desconectar daquela vibração negativa, que no vídeo anterior nós falamos da questão do pensamento, porque prece é pensamento. A forma de nós orarmos é com que vai também nos direcionar para que nós possamos vivenciar ou receber a dádiva, ou nos sentimos melhor, ou realmente conseguimos compreender e nós mesmos mudarmos alguma coisa. Porque muitas vezes somos nós quem precisamos. Aí eu vou me lembrar aqui, estou lembrando, do livro Boa Nova, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, no item 30.
Ali vem uma mensagem de Maria. Quem quiser ler, é muito interessante esse livro. Ele traz mensagens, enfim, maravilhosas que foram trazidas aí pela mediunidade do Chico Xavier, explicando como Maria se sentiu no Calvário. E por um momento, mesmo ela sendo um ser iluminado, ela teve uma fração de segundos, ela perguntou: meu Deus, por que meu filho? Leia o capítulo 30 do livro Boa Nova. Mas foi tão rápido que já veio aquela força, porque ela pediu meu Deus. Então a ajuda veio e acalmou ela. Faça de mim sua escrava. Aceitou resignada. Claro, Maria é um espírito iluminado que nos ajuda ainda até hoje. Mas ela teve um momento de prece, porque ela viu o filho ser crucificado e, de uma certa forma, injustamente. Porque ele era um homem bom, que ajudava, curava, fazia. Tinha sim a sua tarefa, a sua missão, perdão. A missão ele tinha, é o nosso governador planetário que veio ao mundo. Ele não era do mundo, mas veio ao mundo, porque acreditava e ainda acredita no aprimoramento moral do homem. E Maria teve esse momento, mas o que ela fez ali, mesmo no meio de todo mundo, ela se recompôs, buscou forças com o alto e a ajuda veio. E ela conseguiu levar à frente. Então, é óbvio, como fala o modo de orar, se você puder parar, se reservar para estar você com você, muito melhor. Mas se você não conseguir, onde você estiver, faça uma prece, mas tente se desconectar ao redor. Por exemplo, agora estou fazendo evangelho e aqui tem um barulho da rua, então não dá assim, vocês forem ficar ouvindo os barulhos da rua, vocês não vão ouvir o meu evangelho. Mas foi o que eu pude fazer, está dentro da minha ordem e organização, então eu trouxe com muito carinho para vocês. Então se a gente fica ouvindo lá fora, a gente não vai ouvir o que eu falo. Mas aqui é o meu íntimo, eu estou aqui com vocês. Para mim, o que está ao redor, para mim não conta. Então é esse íntimo, é essa dedicação, essa forma de orar que Jesus nos ensinou e que está aqui no Evangelho, que tanto Vermonde, em Bordeaux, 1862, e Santo Agostinho nos traz a importância, ao modo de orar, a forma com que nós podemos e devemos. E para isso nós vamos lembrar ainda de um outro grande ser, que foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele orava não só em prece, ele agia através da caridade. Tanto que essa música que nós vamos cantar agora, Oração de São Francisco, resume particularmente dentro da minha reflexão tudo que Jesus nos ensinou. Ser instrumentos do alto, ser instrumentos do amor, ser instrumentos de esperança. E com você, a oração de São Francisco, pelo grupo Instrumentos de Esperança. Um beijo, um lindo dia para vocês e uma linda semana. Que assim seja, graças a Deus.
é